Pois bem, será que esse grupo esperto, inteligente, intelectual de Israel, seu grande, poderoso e intelectual presidente ou rei, Jeroboão, que era um homem hábil, será que eles ouviram esse pequeno e desconhecido profeta? Será que com essa grande mensagem que estava ardendo em seu coração, ele seria capaz de andar pelas ruas e as pessoas, as mulheres, voltariam a se vestir bem, os homens deixariam os bailes e os lugares de pecado e se voltariam para Deus com a pregação desse homenzinho desconhecido? Essa foi uma pergunta que pode ter surgido em sua mente ou na minha, quando o vejo ali, com sua carequinha brilhando ao sol. Sua barba grisalha descia sobre o casaco. Olhando para baixo, contemplando aquela cidade com seus olhos estreitados e seu coração batendo forte. E ainda assim, ali, ele viu o reino de Deus, que deveria ser estabelecido ali, todo tomado pelo pecado, e com uma repreensão de Deus que repreendia desde o rei até o mendigo na rua, cada sacerdote, pregador, rei, potentado, monarca, o que quer que fosse. Ele tinha a maldição de Deus para lançar sobre eles, porque eles... Você acha que eles o receberiam? Oh, será que eles entenderiam isso? Lembre-se, ele não tinha nenhuma recomendação. Ele veio de forma diferente dos nossos evangelistas de hoje. Ele não tinha nenhuma recomendação dos sacerdotes. Eles nem sabiam quem era esse homem, mas havia alguém que sabia quem ele era. Esse era aquele que o havia enviado. Isso era tudo o que importava para ele, contanto que ele soubesse por quem fora enviado. Sua mensagem tinha que ser transmitida da mesma forma e de qualquer maneira. Ele não tinha nenhuma credencial denominacional para respaldá-lo quando foi à cidade, para ir à associação ministerial e dizer: meus irmãos, fui enviado por este determinado grupo, por este grupo religioso. Eu pertenço a tal e tal. Ele não tinha isso. Ele não tinha nada dessas coisas. Ele também não tinha um cartão de membro para mostrar que mantinha boas relações com a associação ministerial da região de onde veio. Ele não tinha nenhuma cooperação para sua campanha. Ele nem sequer consultou alguém sobre isso. Esse pequeno companheiro estava em uma situação difícil. Seria o suficiente para um homem dar meia volta e regressar, e voltar a pastorear e continuar de onde havia saído, se ele ao menos tivesse pensado nisso. Mas vejam, o homem não pensou duas vezes. Ele não pensou em nenhuma credencial, nem em cartão de companheirismo. Ele só pensou em uma coisa, e essa era a palavra do Senhor. Deus a havia dado a ele com uma incumbência, que ele fosse até lá e profetizasse. Isso fez toda a diferença para ele. Ele tinha a palavra do Senhor, e por isso sentiu que não precisava de credenciais, nem de qualquer recomendação, nem de qualquer cooperação. A única coisa que ele precisava era da cooperação de Deus, e isso foi tudo que foi preciso. Desde que ele estivesse na vontade do Senhor, que diferença isso faria? Contanto que ele soubesse que sua mensagem vinha de Deus, Deus confirmaria essa mensagem. Ele tinha que fazê-lo. E quando ele trouxe a mensagem, a impressão é de que todos os sacerdotes, pregadores e profetas daquela época deveriam ter vindo e se arrependido ao verem a condição do lugar, ao verem a corrupção moral. Mas quando ele começou a profetizar com a palavra do Senhor, ela era estranha para eles. Eles não sabiam nada a respeito dela. Este é um quadro bem parecido com o de hoje. É estranha a mensagem do Senhor. A igreja não sabe nada a respeito disso. Quando eles ouvem as pessoas se levantarem e entregarem uma mensagem em línguas desconhecidas, darem a interpretação e dizerem que determinada coisa está para acontecer, as pessoas viram a cabeça e vão embora. Pensam que as pessoas estão loucas. Eles veem alguém no espírito se levantar e profetizar ou entregar uma mensagem do Senhor. Bem, as pessoas da igreja do mundo hoje pensam que a pessoa perdeu o juízo. Isso é estranho para eles, porque hoje estão praticamente na mesma condição
que Samaria estava naquele dia. Mas lembrem-se, quando as nações chegam, ou sempre que a Igreja de Deus chegou a essa condição, Deus foi capaz de levantar um profeta com a palavra do Senhor para eles, certamente. Eles haviam se esquecido disso há muito tempo, mas deveriam ter se lembrado, independentemente de poderem consultar seus livros e ver se tiveram um colega de alguma de suas escolas chamado Dr. Amós ou não. Deveriam saber que o Deus de Abraão era capaz de, destas pedras, levantar filhos ou profetas para trazer sua palavra. E esse mesmo Deus é tão capaz nesta noite como ele era então. E certamente seria mal entendido pelas pessoas. Ele pode levantar homens, ungir homens para trazerem sua palavra. Ele pode colocar a palavra em um homem, enviá-lo e provar que ele é Deus, através daquela pessoa que se humilhará e se submeterá a Deus, e não terá medo de tomar Deus em sua palavra. Ele é capaz de fazer isso, e o fará. Ele prometeu que o faria, e suas palavras, é claro, foram confirmadas para eles naquele dia, porque, enquanto aquela mesma geração ainda existia, tudo o que Amós profetizou se cumpriu. Eu me pergunto agora, se Amós viesse até nós, nós o receberíamos hoje? Fênix receberia Amós? Se aqui, de algum lugar do outro lado da montanha, em algum lugar, ou descendo de alguma parte do país, viesse um indivíduo mal vestido como aquele e entrasse aqui e chamasse a atenção dos ministros e dissesse: "Eu tenho a palavra do Senhor", você acha que nós o receberíamos? Certamente que não. A primeira coisa que lhe perguntaríamos seria: com qual grupo você está? E se ele se virasse e dissesse: do grupo celestial? Temo que isso seria meio estranho para nós, mas foi assim que aconteceu. E talvez fosse da mesma forma hoje, se Amós entrasse em cena. Vamos, pelo que eu disse, transportá-lo para cá, apenas por alguns momentos, e ver o que achamos que ele faria. Vocês sabem o que ele faria? Creio que ele discordaria de todo o nosso sistema. Sim, Senhor. Ele discordaria de nossas doutrinas denominacionais. Ele condenaria metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, católicos e pentecostais. Ele abrangeria todos. Certamente o faria. Ele discordaria de suas doutrinas denominacionais. Ele iria direto à base fundamental da palavra e começaria exatamente com a palavra. Ele começaria sua campanha apoiado no "Assim diz o Senhor". Ora, você acha que Fênix o receberia? Você acha que Louisville o receberia? Nova York, Boston, Massachusetts ou onde quer que seja, Califórnia? Não, Senhor. Eles colocariam um homenzinho na prisão tão rápido quanto pudessem, com certeza, certamente o fariam. Se ele se voltasse para a palavra, tenho certeza que o fariam, porque todos os grupos discordariam dele. Não haveria ninguém que concordasse com ele, porque eles têm que se apegar às suas tradições para discordar da palavra. Temos que nos lembrar de que ele era um verdadeiro profeta. Se ele tivesse sido, e se ele fosse um profeta enviado por Deus, ele teria um sinal definido pelo qual saberíamos que ele era um profeta. Ele ficaria com a palavra, porque era para onde a palavra de Deus vinha, era para os profetas. Sabem o que ele faria? Ele repreenderia e condenaria aquela geração. Ele condenaria todas as mulheres de cabelos cortados no país. Ele condenaria todos os pregadores denominacionais. Ele certamente faria isso. Ele condenaria cada fumante de cigarros, cada mulher que usasse shorts ou calças. Ele os cortaria em pedaços. Por quê? Essas coisas são contrárias à palavra. Exatamente isso. Vocês acham que o receberíamos? De jeito nenhum. Eles não o receberiam. Ele condenaria a imoralidade da igreja. Ele sacudiria aquele dedinho enrugado na cara daqueles pregadores e diria: quer dizer que você se diz servo ungido de Deus e vai subir no púlpito e deixar suas mulheres se vestirem de forma sensual entre os homens e coisas assim?
Que deixará que suas jovens se apresentem assim? Que você permitirá que seus homens se casem 2 ou 3 vezes e sejam diáconos na igreja? Você quer me dizer que vai se apegar a essa credencial que tem em mãos e desprezar a palavra de Deus? Oh, que coisa! Ele explodiria a coisa, sim, Senhor. A imoralidade da igreja e a imoralidade dos membros, ele a condenaria. Que coisa! Ele repreenderia cada membro, cada doutrina de seminário feita pelo homem, ele a faria em pedaços. Agora, você poderia receber um homem assim? Não, eles não receberiam. Certamente não fariam isso. Eles o tirariam da cidade o mais rápido que pudessem. Bem, a associação se reuniria e diria: ouçam, precisamos fazer algo a respeito disso. Digam à sua congregação para não ir lá ouvir isso. Não, nós não receberíamos, em hipótese alguma, não o receberíamos, certamente. Eles não poderiam fazer isso. Ouçam-no esbravejar. Oh, eu gosto disso aqui. Estou atentando para o que ele disse. Ele disse: o próprio Deus que vocês afirmam servir irá destruí-los. Ele diria a mesma coisa hoje. Nós, americanos, nos deixamos levar por muitas coisas fantásticas, por muitos edifícios grandes, pelo grande número de pessoas em nossas organizações e por toda essa bela popularidade. E ministros de seminários são treinados para se calarem e não dizerem nada sobre isso, porque têm medo de ser excomungados da igreja. Certamente, ele faria essa coisa em pedaços porque é contra a palavra. Certamente ele faria. E o próprio Deus, a quem dizemos servir, queimará essa coisa um dia desses. Ele a fará em pedaços. Amós não mudaria suas palavras se ele estivesse aqui hoje. Voltem para a palavra. Oh, o quê? Ouçam-no dizer-lhes ali: Deus amou vocês, Ele trouxe vocês, Ele fez de vocês um povo escolhido. Eu gostaria de ouvi-lo uma vez em uma igreja pentecostal. Se vocês crescem que ele é Amós, então talvez vocês parassem de me incomodar por um tempo. Veem? Sim, ele lhes diria. Ele não faria rodeios, ele os repreenderia com toda a força que tivesse e lhes diria onde haviam falhado com a palavra. O Deus que tirou vocês desses necrotérios feitos pelo homem anos atrás, há 50 anos, seus pais e mães saíram desses sistemas que os haviam encerrado e colocado o mundo dentro deles. E Deus enviou sua misericórdia e os chamou para fora, para longe do pecado e das coisas que estavam na igreja. E agora vocês voltaram atrás, como aconteceu com Samaria. Isso mesmo. Deus os tirou de seus países e eles voltaram atrás e fizeram uma aliança com aquele país, como estamos hoje. E tentando competir com essas grandes igrejas denominacionais. Estamos construindo escolas maiores. O quê? Não precisamos de grandes escolas. Está tudo bem. Não tenho nada a dizer contra isso. Mas cada vez que você toma um fundador ou um líder que se destaca em seu dia, bem, ele faz o bem em seu dia. Mas assim que ele se vai, então eles formarão uma organização em cima do seu trabalho. Aí eles terão um bando de pequenos Ricks lá e Elvis e, quando menos se imagina, eles distorcem a coisa para que sirva a si próprios. E então surge um outro que injeta algo mais, porque é um grande estudante intelectual de Harvard em algum lugar ou algo assim. E em seguida eles começam a injetar isso e tirar aquilo e dizer que isso não significa aquilo e aquilo outro. E se está de volta à mesma velha rotina. Sim, se Amós estivesse aqui, ele lançaria essa coisa direto ao chão. Ele nunca se basearia em sua campanha no número de igrejas que ele pudesse conseguir para cooperar com ele. Ele nunca edificaria sua igreja sobre determinada organização ou em certas seitas eclesiásticas. O que ele faria seria basear em sua campanha no assim diz o Senhor. Deus o respaldaria como sempre fez, provando que estava certo. Ele disse:
Há problemas, há desordem em sua igreja. O que ele diria hoje? O que ele diria em relação a esta palavra de Deus exposta aqui diante de nós? Em 2 Timóteo diz: seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, desprezadores dos que procuram viver corretamente, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Você acha que um profeta poderia entrar em cena e ignorar esta profecia? Ele diria: hoje se cumpriu isso diante dos vossos olhos. Como a igreja se tornaria formal e como as coisas que eles fariam. Ele traria à memória deles essas palavras de Deus. Ele traria à memória deles o que Deus disse que faria neste dia, se Amós entrasse em cena. Não só isso, mas Deus provaria através de Amós o que ele prometeu fazer neste dia. Certamente, ele faria isso. Ele fez isso naquele dia. Ele sempre fez isso. Certamente, não receberíamos Amós se ele entrasse em cena.